Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mais um sábado que o programa Mundo Real compartilha a fé com você e obrigado por nos receber na sua casa. O programa Mundo Real é o programa realizado pela Igreja Viva 24 horas, que fica na Avenida Cis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Hoje, sábado, nós temos a reunião jovem. Às 19h30, a juventude da igreja se reúne para aprender a palavra de Deus, orar, louvar o Rei Jesus. Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a reunião principal da igreja, que é a reunião da palavra. Você que quer ouvir mensagem de Deus, mensagem extraída das Escrituras Sagradas, você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. Também às 19h30 amanhã, nós temos a reunião de milagres. Precisa de milagre? Jesus disse em Mateus 11:28 que se você pedir, ele te responde. Ele disse em Mateus 11:28 o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você precisa de alívio, de paz, libertação, saiba que Jesus ele é certo, é a pessoa certa para socorrer, te ajudar e transformar a sua vida. Foi o que ele fez na minha vida e de milhares de pessoas no mundo inteiro que decidiram crer no seu nome. E esse nome tem poder. Você vai ficar agora com uma mensagem do nosso reverendo José de Santana Santos, o nosso pastor primaz, que na caravana para Israel, esse ano de 2015, ele pregou às margens do mar da Galileia. Fica com essa mensagem e logo nós voltamos para orar por você. Vamos fazer a leitura aqui em João 21. Em João 21, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Então nós estamos juntos da onde? Onde é que nós estamos? Quer dizer, em algum local aconteceu, né? Em algum local esse acontecimento aconteceu. Quem foram os privilegiados da época? Olha o nome. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. No versículo 3, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. É o que o nosso guia chamou do churrasquinho que Jesus preparou. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Parece o seguinte, que o primeiro bloco aqui abre e fecha com destaque na ressurreição. Então quando você pega o versículo número 1, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Dá o relato no primeiro bloco e depois no versículo 14 diz: já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Dá para entender que havia em curso da parte de Deus um plano de trabalhar e demonstrar, para que não houvesse nenhum equívoco aos apóstolos e posteriormente às gerações futuras, chegando até nós, o fato da ressurreição. O fato da ressurreição. Eu vejo que de repente a gente pode ser tentado, quando olha esses versículos, esse bloco, né? Realmente ser chamado para as lições da restauração de Pedro e outras lições, provavelmente, e parece que passa em branco esse lado da ressurreição. Mas ali estava em curso ficar muito claro que ele morreu, mas ressuscitou. E já tinha se manifestado, segundo este texto, né, 2 vezes anteriores, e agora já era a terceira vez. E fica maravilhoso a gente observar o seguinte: aqueles homens estavam acostumados a conviver com o Senhor na carne. E com o Senhor na carne, eles experimentaram o quê? Muitos milagres. Sim ou não? Sim ou não? E quando souberam, e quando acharam que houve, quando ficou considerado a morte de Jesus, não é? O consenso era decepção, não é? A ideia messiânica, por exemplo. 2 discípulos, vocês sabem que saíram de Jerusalém, já saíram de Jerusalém, já foram embora e foram descendo, indo em direção a Emaús. Foi ou não foi? Quando o próprio Jesus se meteu no meio deles e começou a conversar com eles, eles não percebiam, né? E quando interrogados, responderam: e nós pensávamos que ele iria remir a Israel. Decepção. Então olha para quem está ao teu lado, fala: sem a ressurreição, decepção completa. Porque de que valem os mortos? De que vale ter sido um grande presidente americano, Ronald Reagan? Mas não morreu, acabou. Então fica apenas o saudosismo
de grandes decisões ou de grandes realizações. É ou não é? É ou não é? Eu imagino aqui mesmo na história de Israel, né? Em alguns momentos críticos, como as pessoas devem se lembrar e se recordar de grandes nomes, né? Golda Meir mesmo. Que mulher extraordinária. Mas passou o tempo. Meus amados irmãos, por aí afora, mas com o nosso Senhor foi diferente. Amém? Porque quando ele se manifesta, ele quer marcar que a importância da ressurreição, em todos os benefícios da ressurreição, é que podemos experimentar aquilo que eles experimentaram. Amém? Aí vocês percebem que logo de cara o Senhor vai, depois de ressuscitado, repetir um milagre. Não é? Um milagre, que provavelmente foi um milagre até maior, quando se menciona essa quantidade de peixes, quando se fala da grandes peixes, alguma coisa maior, ainda maior, mas que eles já tinham vivenciado antes da sua morte. Amém? Antes da sua morte. Então quem é aquele que está lá na praia? Quem é que está aquele sentado? Está lá, ainda na madrugada, sentado, e pergunta, tem alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa aí, né? E tudo mais. E daqui a pouco o apóstolo do amor conhece que é o Senhor, né? E ele faz o quê? A recepção dele não foi de mãos vazias. Primeiro ele faz um grande milagre. E depois que eles chegam, já tem alguma coisa que ele mesmo está preparando para comer. Olha para quem está ao teu lado. Já parou para pensar nisso? Que coisa tremenda. Que coisa extraordinária. E aí aqueles homens que até então tinham se acovardado, Pedro negado Jesus, né? Tomé, vocês conhecem a história de Tomé? Então ficou muito claro para eles, entende, o fundamento ortodoxo do cristianismo, e se tirar isso do cristianismo, acaba o cristianismo. O Islã pode passar sem Maomé, o budismo, né, pode passar sem Buda, mas o cristianismo não subsiste sem a ressurreição de Jesus de Nazaré. Vamos repetir isso. Sem ressurreição não há cristianismo. Sem ressurreição não tem igreja batista. Sem ressurreição não tem igreja viva. Sem ressurreição não tem nada, não sobra nada. Então olha para o irmão que está ao teu lado. Fala assim, meu amado irmão, eu creio, os cristãos do século XXI são chamados a refletir sobre o seu Cristo, sobre o seu Senhor, sobre o seu Salvador, que é alguém que ressuscitou. E porque ressuscitou, ele pode cumprir tudo que ele dissera antes. E ele vai mostrar naquele momento a eles o quê? Agora dá para pensar nisso, gente? Vamos pensar aqui. Ele já faz uma recepção na praia, não pegaram nada a noite toda, a pastora Rebeca. Não pegaram nada. Aí ele aparece lá e diz, ó, joga mais à direita. Que coisa, né? Aí os caras já ficam meio assim, vai jogar à direita aí, ó o filme. Ó o filme. Isso já aconteceu antes. É ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se tiverem novas Marias Madalenas por aí, avisem que ele voltou. Se tiverem novos Zaqueus por aí, avisem que ele ressuscitou. Mas é isso, irmão. E amém? Tem mais paralítico por aí? Pode trazer, porque ele ressuscitou. Tem mais leproso por aí? Pode trazer, porque ele ressuscitou. É só isso. E a outra parte, eu não vou entrar, vocês já conhecem de cor e salteado. Ele vai agora trabalhar Pedro, não é? E vocês já sabem que ele é especialista em restaurar pastor, restaurar apóstolo, não importa quem, ele vai restaurar. E a gente então fecha com essa parte, lembrando que temos que saber que todas as coisas são possíveis, porque realmente ele ressuscitou. Jerusalém, em tuas fontes, lembrar dos filhos seus
que não pisaram em suas ruas, mas amam o seu Deus. São velhos, jovens e meninos, distante do seu lar. Aleluia. Jerusalém, quem te conhece, não te esquece mais. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do meu Deus, Emanuel. Glória a Deus! Eu quero deixar à sua disposição o telefone da nossa central da Igreja Viva 24 horas, que é o 3364-4207. Os pastores e missionários estão prontos, a postos, aguardando a sua ligação, porque nós queremos, junto com você, apresentar a Deus a sua causa, a sua necessidade, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão abertos e atentos a toda oração que é feita com fé. E é isso que nós queremos proporcionar para você, através do programa Mundo Real, Fé. Amigo, eu quero também, mais uma vez, deixar o convite para você participar da nossa igreja, de uma de nossas reuniões. Hoje, às 19h30, nós temos a reunião jovem. Amanhã, domingo, 10 horas da manhã e às 19h30, 2 reuniões onde aguardamos por toda a sua família. E reuniões essa que nós abrimos a palavra de Deus e ensinamos o caminho para o homem ser salvo. João 3,16, Jesus disse o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vida eterna quem pode nos dar é Cristo. Você que está sem paz, triste, angustiado, abatido, amargurado, uma dificuldade financeira, o momento de recessão que o nosso país tem passado, de uma crise que tem afetado alguns setores, né, do nosso país, nós queremos apresentar o Jesus Cristo que, na verdade, quem está em Cristo não está em crise. E é o que nós queremos mostrar para você, que há solução para o seu problema e Jesus ele se importa contigo. Você vai ver agora o depoimento de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. Ouça e daqui a pouquinho eu volto para orar por você. Eu entrei na igreja no ano de 99, né? Através do evangelismo. Quando eu conheci Jesus, eu estava numa fase bem complicada da minha vida, se não a pior, né? Mas foi bem difícil para mim, porque eu estava com depressão, estava com síndrome do pânico e estava totalmente perturbada mesmo. Eu estava separada do meu marido, a gente estava com o casamento bem abalado. Eu estava muito cansada, eu estava em depressão, já fazia uma semana que eu não comia, eu só chorava. Eu cheguei na igreja também cheio de doenças, com o casamento meio destruído mesmo. Descontrolado emocionalmente, usava drogas, usava muita cocaína. Eu tinha um vazio dentro de mim, então eu precisava preencher aquele vazio. E eu achava que comprando e que gastando eu podia preencher aquele vazio. Então era uma espécie de depressão que eu tentava suprir com as compras e com o dinheiro, e aquilo não me adiantava. Eu precisava sair com outras meninas, eu precisava me prostituir, eu precisava fazer todas as coisas erradas para tentar se alegrar. Mas só que a alegria, essa alegria ilusória, durava 1, 2 horas e depois acabava. Eu botava a cabeça no travesseiro e não tinha mais essa alegria. Eu tinha uma visão muito falha da igreja, tinha algumas amigas que falavam alguma coisa, mas eu nunca conheci nada sobre Jesus. E foi a partir da Igreja Viva, né, o que eu conheci lá no Chipre, que eu comecei a ter discipulado, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, que eu fui mudando. E aí eu comecei a fazer clínicas na igreja, onde que foi que me ajudou muito. Que aí eu consegui abrir meu coração, conversava com as pastoras, com as missionárias, e foi quando as coisas começaram a vir à tona, assim. Eu comecei a ir na raiz do problema, que o médico não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer. Depois que eu conheci Jesus, a paz, né? A paz interior. E dali pra frente foi
sabe, as coisas foram melhorando, assim, tudo foi ficando melhor. Depois que eu conheci Jesus, eu vi que aquele vazio que eu sentia é um vazio exatamente do tamanho de Jesus Cristo, né? Então, só Jesus para preencher aquele vazio que eu tava sentindo. E hoje mesmo que eu trabalho a semana inteira, eu preciso acordar domingo de manhã, porque é o dia do Senhor, eu preciso vir aqui, ter intimidade com Ele, porque eu sei que se eu vier aqui ser alimentada da palavra, a minha semana vai ser diferente. Eu não sei como seria a minha vida sem vir aos domingos. A alegria que antes a gente não tinha, a felicidade que antes a gente não tinha, a família restaurada que antes a gente não tinha, o sucesso na profissão que antes a gente não tinha. Tudo isso, essa paz, essa mansidão dentro de mim, dentro do meu coração, no qual me leva a ter o foco, me leva a ter ideal, me leva a ter objetivo. Então eu gostaria que todas as pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive um dia, né? Que é conhecer Jesus de verdade, aceitar Jesus e que Ele preencha esse vazio que a gente tem. Porque eu creio que todos nós temos esse vazio sem Jesus. Porque só é como um quebra-cabeça, sabe? É uma peça que falta para encaixar e ela é do tamanho de Jesus. Só Ele pode encaixar ali para dar essa felicidade e essa paz que eu sinto hoje. Isso só pode ser a mão de Deus, né, na vida das pessoas, mudando como mudou a mim. E a gente vê aí o crescimento que Deus vai dando à igreja, né, dia a dia. Aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, onde eu tenho aprendido muito da palavra de Deus, a aprender a fazer a vontade de Deus, a aprender a agradar a Deus, a aprender a fazer tudo o que Ele manda. Então esse ministério tem sido uma bênção na minha vida mesmo, que tem me ajudado muito, porque está sendo uma escola para mim, né? Uma escola onde eu tenho crescido bastante. A minha vida foi transformada, a vida de muitos jovens da igreja foi transformada, a vida de muitas pessoas foram transformadas. A gente conheceu Jesus, um Jesus que ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, um Deus que eu nunca tinha ouvido falar da maneira que eu escutei na Igreja Viva, assim. Como Deus faz na minha vida, Deus já fez na vida de outras pessoas e Deus vai fazer muito mais, né? Na vida de outras pessoas que vão vir também. E eu queria agradecer a Deus por fazer essa igreja linda. Igreja Viva 24 horas, Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Venha você e toda a sua família participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias, às 19h30, você é o nosso convidado especial. Aguardamos por você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você viu o depoimento de pessoas que Jesus mudou a vida dessas pessoas e Ele quer mudar a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões. Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Você é o nosso convidado especial. Estamos de braços abertos para chorar junto e lutar com Deus pela transformação na sua vida. Quero mandar um abraço especial para todos os membros da Igreja Viva 24 Horas, que são os patrocinadores do programa Mundo Real. E também um abraço para São Luís Gonzaga, a dona Constância da nossa igreja, que agora mora em São Luís Gonzaga, já abriu a sua casa para o projeto Jesus em Minha Casa. E um abraço para todos vocês em São Luís Gonzaga, tá bom? Semana que vem, eu quero chamar a sua atenção para o programa, que nós vamos estar tocando num assunto muito importante, que é o tema Israel. Você sabe que Israel tem sido notícia nas páginas de jornais do mundo inteiro quase que diariamente. O conflito que acontece, né, entre Hamas e Israel. Você sabe o significado desse conflito? Por que que Israel se defende? Israel não ataca ninguém, Israel se defende. Inclusive ontem, ontem, sexta-feira, nós tivemos várias notícias de que as colinas do Golã, o norte de Israel, estava sendo atacado, mísseis sendo lançados em Israel. Na faixa de Gaza, mísseis sendo lançados por uma situação complicada que está havendo entre o Estado Islâmico na Península do Sinai,
né? As fronteiras estão sendo vigiadas de Israel. Então, na semana que vem, nós vamos estar comentando um pouquinho e conversando sobre o tema Israel. Convide a sua família para assistir o programa Mundo Real, sábado que vem, 8 horas da manhã, que nós vamos esclarecer esses assuntos importantíssimos, justamente para você ficar, conhecer os fatos, não versões. O que existe hoje é muita versão. Israel não agride, Israel não é agressor. De todas as guerras que Israel teve, desde a sua independência, passando pela Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, até os dias de hoje, Israel ele não atacou, ele se defendeu. Não perca o programa semana que vem, porque vai estar especial. Eu quero fazer uma oração por você agora, que está precisando de milagre. Enquanto eu oro, você pode aí, junto conosco, unir a sua fé, porque Jesus ele está pronto para ouvir a nossa oração. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Pai, por essa manhã, onde nós juntos levantamos nossa voz em oração a Ti. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa libertar os cativos e os oprimidos, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão sofrendo, meu Deus, com algum problema familiar, no casamento. Meu Deus, muda a vida dessa pessoa. Nós queremos declarar a vitória, meu Deus, sobre a vida deles. Meu Deus, pessoas que estão sofrendo com vício, casamentos, famílias, que estão precisando, meu Pai, do toque de Deus, que o Senhor possa libertar. O Senhor libertou a mulher do fluxo de sangue, meu Pai, daquela doença. O Senhor libertou o endemoniado de Gadara. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa pessoa receba a vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós queremos mais uma vez dizer que Jesus está de braços abertos para te ajudar. Igreja Viva 24 horas. O nosso telefone vai ficar à sua disposição 24 horas. Você pode ligar para o 3364-4207. Pastores e missionários estão prontos para orar por você, atender e inserir o seu nome no livro de oração. Coloque o nome de sua família, que nós estamos todos os dias apresentando a Deus o seu pedido. E você também pode visitar a nossa fanpage, que é o facebook.com/programa Mundo Real. Você pode colocar o seu nome de toda a sua família para nós orarmos. Igreja Viva 24 horas, uma igreja que ama você. Estamos de portas abertas todos os dias para te receber. Semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na Band, 8 horas da manhã, e saiba que o nosso Jesus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Se você tem uma causa impossível, apresente a Ele, porque Ele faz das dificuldades oportunidade, derrotas e vitória, porque essa é a nossa fé. Vamos em frente. Kadima, que Deus te abençoe e até semana que vem. Shalom.